1 Samuel, capítulo 11. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só faremos um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Primeira Samuel, capítulo 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha,
de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento contra vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolham um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reina sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Primeira Samuel, capítulo 13. Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso.
Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou aos soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. A desvantagem militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Jonatas ataca os filisteus. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Primeira Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode,
filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: Traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham.
desde que provei um pouco deste mel? Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram as ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faz o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo o rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor. Nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam-o no seu exército. Jeremias, capítulo 48. Mensagem acerca de Moabe. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, pois ficou em ruínas.
Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Hesbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmém. A espada perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem na estrada que desce a Oronaim. Ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados. E Camos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroê. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles o que aconteceu. Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto, a Olom, Jaza e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Quiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, Quiriote e Bósira, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriague-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se resolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões, para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe, sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice, sem fundamento, e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe,
prantearei pelos habitantes de Quiéres. Chorarei por vocês, mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Hesbom é ouvido em Ale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selizia, pois até as águas de Nirim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso o meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Quiéres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Quiriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Hesbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio, e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Jeremias, capítulo 49. Mensagem acerca de Amon. Acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ele virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamentem-se, ó Hesbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Ponham veste de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Porque você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filho infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom.
Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú, na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se escondam. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bósra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos passos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouça o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Bósra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco. Asmate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas com o mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderarão. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os teus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas,
vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. E eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante de seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão, e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor.